2024 foi um ano bastante agitado para Brasília, principalmente para o agronegócio em Brasília, e por isso as atividades da Frente Parlamentar da Agropecuária também registraram um ritmo diferente em 2024. O que será que está previsto para 2025? Para a gente fazer esse balanço e trazer essas perspectivas para o próximo ano, a gente recebe aqui na nossa programação especial de final de ano o deputado Arnaldo Jardim, que é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, grande parceiro do Notícias Agrícolas, um dos nossos grandes informantes o ano todo, né, deputado? O senhor conosco, nos trazendo as notícias mais atualizadas, as informações mais fresquinhas para o produtor, para que ele, bem informado, pudesse tomar cada vez decisões melhores. Seja bem-vindo, é um prazer receber o senhor mais uma vez aqui no nosso site. Uma alegria muito grande, Carla, poder falar com você, mais uma vez estar no Notícias Agrícolas, poder discutir aquilo que são os desafios, aqueles que foram os passos dados pelo nosso setor agro em 2024. 2025 se afigura como um ano em que nós vamos ter recordes de colheitas de grãos. Acredito que nós vamos também consolidar a nossa posição de maiores exportadores de proteína, de carne do mundo. Então, são duas vertentes muito importantes, mas o ano, como você disse, 2024, não foi fácil. Enfrentamos grandes desafios, mas estou muito feliz porque acho que nós conseguimos seguir adiante. Deputado, nesse finalzinho de 2024, olhando para trás, as pautas que eram prioridade da FPA para esse ano de 2024, elas conseguiram avançar bem? A gente tinha a questão do seguro rural, a PL dos bioinsumos, a questão da reforma tributária. Nós tínhamos alguns assuntos que não eram simples, né? Eram assuntos bastante complexos de avanço no Congresso Nacional. Como é que o senhor avalia nesse final do ano o que foi previsto, o que foi projetado ali no começo de 2024? O saldo é positivo, deputado? Olha, você falou de várias coisas. Vamos pegar uma a uma, você vai me ajudando a lembrá-las. Primeiro, a questão da reforma tributária. Nós tínhamos uma grande ameaça ao agro, creio eu que nós conseguimos superar e fixar alguns pontos que nos colocam de uma forma positiva. Primeiro, ficou muito caracterizado, tanto na votação da emenda constitucional como na regulamentação, que o agro é uma cadeia. Isso comporta compreender todo o ciclo de insumos e depois todo o ciclo de pós-colheita. Nós tivemos aí um trabalho grande nesse sentido, nós tivemos um cuidado para que todos os insumos, aí particularmente usados como fertilizantes, adubos, pudessem ser reconhecidos. Nós tivemos um desafio que foi parcialmente vitorioso, vamos ter que cuidar agora no detalhe para que os insumos dos defensivos também pudessem ser considerados e respeitados naquilo que é depois se creditar ao longo da produção. Mas, de qualquer forma, o conceito de cadeia na reforma tributária ficou ok. Nós tínhamos uma outra grande questão, Carla, amigo dos Notícias Agrícolas, que era respeitar e deixar bem caracterizada a situação dos integrados. Você sabe que isso é chave em alguns setores de atividades, na questão agropecuária. Então, o sistema de integração ser reconhecido e não ser penalizado. Foi ok também. Nós estabelecemos um limite de que empresas, o setor produtores que tem um ganho abaixo de 3.600.000 ficam numa situação de isenção na sua atividade. Foi também uma conquista muito significativa e importante. Nós conseguimos deixar bem caracterizado também a imposição de não ter tributação na exportação. E, finalmente, tínhamos um grande desafio. Eu estou mencionando 4 daquilo que foram 23 itens que nós, com cuidados, nos dedicamos a ele na reforma tributária. Mas esse quarto é um respeito que nós tínhamos que ter ao nosso conceito de cesta básica. Isso foi muito importante. A proposta do governo era a volta sobre cashback. Nós insistimos
em não tributação e conseguimos incluir o capítulo carnes nisso, que foi muito importante, além de uma série de outros produtos. E, finalmente, nós tivemos respeito ao ato cooperativo. Então, acho que nós fomos ok na questão da reforma tributária. A lei de bioinsumos está consolidada, aprovada, nós estamos aguardando aqui a sua definitiva sanção. Nós tivemos, para fazer um paralelo, quando nós tivemos a lei dos defensivos discutidas, o governo apresentou alguns vetos que ainda nós pretendemos que sejam analisados e vamos trabalhar para derrubá-lo. O governo não concordou, resistiu, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, acabou não marcando sessões para análise de veto, então isso ficou uma questão pendente, mas foi um avanço importante o acordo que nós conseguimos constituir em torno da questão dos bioinsumos. Você me perguntou sobre a questão do seguro, e esta fica como uma grande questão, Carla, agora de prioridade nossa para 2025. Há no Senado tramitando um projeto de iniciativa da senadora Tereza Cristina, que regulamenta o chamado Fundo Catástrofe. Isso analisa a questão de seguros. O relator é o senador Jaime Campos. Nós estamos aguardando que o Senado possa finalizar e venha isso rápido para ser analisado na Câmara. Nós, por outro lado, constituímos iniciativa do Pedro Lupion, nosso presidente, eu como vice-presidente, a Tereza Cristina, há outros deputados participando disso, como o Alceu Moreira, o Sérgio Souza. Nós estamos já num grupo de trabalho bastante avançado para apresentar uma proposta de requalificação, reorientação, redefinição do seguro rural. Esperamos tratar disso aí no começo do ano. Então, dos assuntos mencionados por você, esse é um balanço inicial aí desses pontos, como foram tratados em 2024. Há um outro capítulo que eu quero acrescentar, se você me permite, à vontade, que é todo o debate que nós tivemos, Carla, em torno da questão do diálogo, particularmente com a União Europeia e, em cima disso, a discussão do acordo Mercosul com a União Europeia. Teve muitas idas e vindas, nós tivemos toda a polêmica com a França, nós vimos países, alguns europeus e a França destacadamente, ficarem muito presos por conta de pressão feita por produtores que se apoiam em subsídios governamentais de pouca competitividade e que nos causou um problema sério com relação a isso. Ao final, deu certo, nós tivemos a aprovação do acordo União Europeia-Mercosul. A aprovação é um passo importante, não é definitivo, porque tem todos os detalhes para a sua implementação. E nesse fronte ainda internacional, eu acabei indo com uma comitiva aí coordenada por entidades, particularmente pela ProSoja Mato Grosso. Nós fomos lá num diálogo com a União Europeia para que aquela norma de identificação de produtos oriundos de zona de desmatamento pudesse ser postergada para que isso pudesse ser feito de uma forma em que não provocasse sobressaltos. A própria Europa compreendeu isso e trabalhou para que houvesse essa postergação por conta dos riscos que eles teriam de desabastecimento. Mas a implementação do acordo Mercosul-União Europeia será uma das prioridades de trabalho no nosso próximo ano. Vamos acompanhar isso e vamos acompanhar todo o debate, porque há prazo até o final do ano de 2025 para a entrada em vigor da legislação, a chamada Lei Antidesmatamento, que, na realidade, é ver aquilo que são produtos oriundos de áreas que possam ter esse tipo de componente, né? Então, isto são alguns dos pontos que nós tratamos ao longo do período. Se você quiser, a gente podia depois conversar sobre a questão de financiamento do agro, que foi outra
prioridade nossa de atuação. Sim, eu queria muito ouvir do senhor sobre essa questão. Foi um tema também amplamente debatido já no começo do ano passado. O senhor, inclusive em entrevistas ao Notícias Agrícolas, pontuava que essa questão do financiamento era também um assunto que ia exigir bastante atuação e debate da Frente Parlamentar da Agropecuária, né, deputado? Então, vou separar, se você me permite, À em dois vontade, lados. você está Primeiro, em casa. do chamado financiamento oficial, que vem a partir do Plano Safra. Nós dialogamos muito com o governo sobre o Plano Safra. O Plano Safra veio num volume ok, e o Plano Safra foi penalizado, como toda a sociedade está sendo, pelos juros extremamente altos que se praticam no Brasil. Se há razões, que é o fato de termos déficit público, se há outras razões que impactam nisso, por outro lado, entre a inflação e o juro, há um juro real embutido muito difícil, né? Então, nós tivemos linhas do Plano Safra que, em volume, foram ok, mas que, do ponto de vista de taxas de juros, muito altas ainda. Eu quero saudar, tá certo, aquilo que foram medidas adotadas, como o financiamento com linhas internacionais, algumas dolarizadas. É difícil chegar ao pequeno, mas isso teve um papel relevante e importante. Acho que nós temos que buscar ampliar essa origem de recurso, porque é um recurso de menor custo. Uma outra questão, Carla, amigos do Notícias Agrícolas, foi o financiamento que se constitui a partir de iniciativas como os FIAGROS. Os FIAGROS tiveram oscilação de valor, a performance, nível de inadimplência que nós tivemos, problemas localizados impactaram os FIAGROS, as cotas do FIAGRO tiveram, em algum momento do ano, desvalorizações, mas o nosso convencimento é de que isso é um momento. Você não tem nenhum problema estrutural. A tendência é que os FIAGROS cumpram um papel cada vez mais relevante no financiamento do setor, né? Eu quero destacar isso para que as pessoas que se animaram e tiveram boa rentabilidade não desanimem, porque, como são ações em bolsa, as cotas do FIAGRO sofrem essas oscilações também. Mas o instrumento está muito sadio. Aliás, para torná-lo ainda mais consistente e ágil, nós trabalhamos junto à CVM, Comissão de Valores Mobiliários, e saiu agora uma regulamentação definitiva sobre os FIAGROS, uma regulamentação definitiva sobre os FIAGROS. Então, isso dá mais ainda uma base mais sólida, jurídica, para que esse instrumento possa ver ampliado o seu uso. Quero destacar duas iniciativas de governos estaduais, o governador Tarcísio, de São Paulo, o governador Ratinho, do Paraná, que colocaram numa formatação em que o FIAGRO é o dinheiro captado aí a partir de investimentos de pessoas que compram cotas no mercado, eles irrigaram isso com uma parte de recurso público para fazer aquilo que se chama blended finance, é assim, finança que tem recursos de diferentes origens. Então, vem o privado, vem o público, e com isso, estes FIAGROS do Paraná, particularmente de São Paulo, poderão ter um alcance também para ver ampliado a sua função de financiamento. Então, nesse capítulo de financiamento, acho que nós tivemos avanços importantes. Deputado, quando a gente pensa nessa questão do financiamento, do Plano Safra, até mesmo do FIAGRO, quando a gente olha para isso tudo e pensa nessas projeções que ao mesmo tempo vêm aparecendo, como, por exemplo, a Selic podendo aumentar de forma considerável no próximo ano, o senhor citou essa questão dos juros ainda muito elevados, a gente pode ter essa como novamente uma prioridade da FPA, entender como é que vai ser esse financiamento e o crédito para o agronegócio, para o produtor rural, diante dessas perspectivas macroeconômicas também, com a possibilidade de uma taxa de juros básica no país crescendo? Bem, nós vamos atuar nesses dois sentidos que você descreveu. Primeiro, buscar combater os juros altos.
tanto apoiando medidas como a reforma administrativa, contenção de gastos do governo, equilíbrio fiscal. A FPA defende isso, trabalha com base nesse princípio. Nós temos uma visão liberal de mercado, achamos que o governo deve conter gastos e garantir exatamente essa questão do equilíbrio fiscal. Segunda questão, buscar multiplicar as iniciativas que nós já fizemos, desde quando o Pedro Lupion relatou a chamada Lei do Agro, CPRs, CRAS, vieram na esteira disso. Nós vamos acompanhar isso agora e a consolidação dos FIAGROS, como eu mencionei. Então, nós acreditamos nesses instrumentos, isso continuará a ser uma prioridade nossa de trabalho. Afinal de contas, nós estamos identificando um ano de importante expansão do nosso setor agro. Estamos muito atentos ao programa de recuperação de pastagens de áreas degradadas, áreas de pastagem ou outras áreas degradadas, sim, para aumento da nossa área cultivada. Isso dialoga positivamente com o agro sendo proativo na questão de diminuir a emissão de carbono. O nosso agro já tem um compromisso com a sustentabilidade. Nós queremos mostrar isso ao mundo com cada vez mais fatos evidentes, expandir a integração lavoura, pecuária, floresta como um caminho também para que isso possa ocorrer. Então, isso teve um impulso, Carla, amigos do Notícia Agrícola, muito grande a partir de um projeto que eu tive a honra de relatar, vocês acompanharam, que é o Combustível do Futuro. Sim. O nosso agro, que produzia, produz e produzirá alimentos, proteínas, produz também energia. Já fazíamos isso anteriormente com o etanol, com o biodiesel. Isso vai crescer e vai ampliar, vai se agregar a isso a questão da produção do combustível sustentável de aviação, chamado SAF, e é o agro que vai possibilitar isso. Nós vamos ter a ampliação da produção do biometano, e isso também terá aí um forte impulso a partir do agro também. São investimentos muito relevantes na área de biocombustíveis que eu tenho certeza vão impulsionar também muito o nosso setor. Deputado, antes da gente falar rapidamente sobre o início de 2025, eu queria que o senhor comentasse como é que 2024 se encerra para a FPA em torno do tema do marco temporal. Foi também uma conquista muito grande. Lá no comecinho, 3 de janeiro de 2024, a gente viu essa lei ser promulgada do marco temporal, depois questionada inúmeras vezes, e a FPA sempre muito atenta, muito atuante na garantia do cumprimento dessa lei. Como é que 2024 termina para esse ponto e como é que 2025 se inicia em torno dessas discussões? Isso continua a ser uma prioridade nossa, isso dialoga com a segurança jurídica, o respeito às normas legais, coisas que são do nosso norte de trabalho. Então, nós não estamos felizes, nós aprovamos a legislação, a vontade do Congresso Nacional, isso expressa a vontade da maioria da população, está muito clara, mas nós tivemos ainda incompreensão por parte do Judiciário, a partir de pressão feita por alguns segmentos da sociedade. Isso fica com um gosto meio amargo na boca, porque o reconhecimento a essa norma legal não se fez na sua plenitude. Nós tivemos um avanço esse ano, que foi terminar finalmente todo o julgamento sobre o Código Florestal, consolidar a visão que foi a visão que nós defendimos desde o começo, quando o ministro Luiz Fux finalmente, depois de muitos anos, caracterizou aquilo que chamava identidade ecológica, e nós tivemos, então, essa questão resolvida. Mas o marco temporal fica como uma questão pendente e que vai ter prioridade nossa de trabalho em 2025. Deputado, nós devemos ter em 2025 novos presidentes da Câmara e do Senado Federal. Como é que a FPA está discutindo essas alternativas, essas opções, esses apoios, e o que está previsto para 2025,
como prioridade de pautas da frente diante desse 2024 tão produtivo que o senhor acabou de descrever aqui para nós? Nós, a FPA, você sabe o nosso norte, Carla. Sim. Nós temos, Carla, um cuidado em que a frente não fique capturada por um partido político ou por uma posição só conjuntural. Nós temos valores, segurança jurídica, uma visão liberal de mercado, o agro que é inovador, que é sustentável, é o agro que nos orgulha, é o agro que nós buscamos fortalecer. Nós temos um partido à frente, o agro. Nós temos uma ideologia, defender o agro. Então, com base nisso, foi que nós nos conduzimos. Eu quero agradecer muito o apoio que nós tivemos de todos os deputados e deputadas, senadores e senadores, a recondução unânime do Pedro Lupion para mais um biênio, 2025-2026, na condução da frente. Eu acho que é a reafirmação dessa linha correta, produtiva, que está entregando resultados, que tem desenvolvido a FPA. Fico muito feliz de ter, eu que sou o seu vice-presidente, também sido reconduzido para mais esse biênio que estaremos juntos. Eu, o Pedro Lupion, toda a diretoria, para poder tocar à frente. E nos preparando já para esse ano, nós recebemos, nas últimas semanas, tanto o Hugo Mota, que tem o nosso apoio, que deverá ser o futuro presidente da Câmara, como o Davi Alcolumbre, que tem o nosso apoio, deverá ser o futuro presidente do Senado. São dois parlamentares que já têm uma relação antiga com o agro, compromisso com o agro, uma relação com a FPA, razão pela qual nós estamos muito otimistas. Otimistas com a condução que se fará, otimistas com aquilo que nós queremos ter. 2025, um ano para terminar uma série de mudanças importantes para garantir ao nosso agro segurança jurídica, políticas de apoio, para que ele continue a ser o setor que sustenta a nossa economia nacional. É no agro que nós temos vantagens competitivas e comparativas em relação aos outros países do mundo. Por isso que eu agradeço muito essa oportunidade. Carla, agradeço ao Notícia Agrícola e aproveito para desejar a todos aí um bom Natal e um ótimo 2025. Compromisso com o agro que sustenta e faz a diferença para o nosso Brasil. Deputado, é sempre um grande prazer receber o senhor aqui na nossa programação, o senhor que tem esse otimismo como uma parte importante da sua essência, esse compromisso muito forte e bem estabelecido com esse setor que, como o senhor falou, sustenta e leva esse país à frente. O senhor é a FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, tem portas abertas 100% do tempo aqui no Notícias Agrícolas. Qualquer novidade, qualquer informação importante que o senhor ou os demais parlamentares queiram dividir com a nossa audiência, por favor, sinta-se à vontade para acessar a nossa equipe. Concluímos um 2024 muito produtivo quando pensamos em comunicação para esses produtores e que 2025 possa ser assim também, que a gente possa continuar informando com excelência, com todas as informações que chegam da FPA aos nossos produtores brasileiros. Obrigada mais uma vez por um ano de parceria tão bem consolidada, tão sólida com a FPA, viu, deputado? Para nós é um privilégio. Obrigada. Um abraço a você, Carla, a toda a equipe do Notícia Agrícola, juntos sempre pelo nosso agro. Abraço. É isso mesmo. Um abraço para o senhor e para toda a super seleção da FPA, viu, deputado? Mande o nosso abraço para todos os seus pares. Muito obrigada e um ótimo 2025 para o senhor. Até a próxima. Bom, recebemos então o deputado Arnaldo Jardim, deputado que é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e, como ele bem pontuou, reconduzido para mais um biênio a diretoria da FPA. Então, Pedro Lupion segue à frente até 2027 da Frente Parlamentar da Agropecuária, com o deputado Arnaldo Jardim como seu vice e com toda a sua diretoria. Um ano de 2024 bastante profícuo, então de muita discussão, de muito debate, de muito avanço, mas alguns pontos ainda precisando ser prioridade no começo do ano que vem ou durante o 2025. O seguro rural ainda é algo bastante
que ainda exige muito e que precisamos reestruturar, precisamos ver a FPA trabalhar na reestruturação do seguro rural ao lado, claro, do governo federal, ao lado das instituições de classe, precisa ver essa reestruturação o quanto antes. É um problema urgente do agronegócio brasileiro e a questão também do marco temporal. Essa questão do marco temporal, por mais que a lei esteja em vigência, ela foi questionada mais de uma vez, de forma bastante conturbada, e isso vai ainda exigir bastante trabalho, portanto, da Frente Parlamentar em 2025. Do mesmo modo, a condição da reforma tributária, bons avanços nessa fase final de aprovação de uma espécie de texto base, né, do texto do relator no Congresso Nacional. Então, nós temos essa situação toda no final de 2024, terminando no Senado, talvez voltando para a Câmara, enfim, mas com avanços importantes para o agronegócio, principalmente em relação à tributação dos insumos, né? Como é que isso vai acontecer? Uma atenção especial para a tributação de defensivos, atenção também à questão da cesta básica, com a inclusão das carnes e também a condição da garantia de não haver tributação sobre as nossas exportações. Isso é fundamental. Para 2025, pontos que são bastante similares a esse, mas com mudanças na presidência tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal. Há um apoio, portanto, da FPA a Hugo Mota, que, como nas palavras do deputado Arnaldo Jardim, deverá ser o novo presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, que deverá ser o novo presidente do Senado Federal. Inclusive, nos últimos dias de 2024, de atuação da frente, o senador Davi Alcolumbre esteve reunido com a Frente Parlamentar da Agropecuária, onde disse, até separei essa declaração para a gente concluir aqui esse nosso boletim. Ele disse o seguinte durante essa estada na reunião da FPA. Ele se comprometeu a dialogar sobre as demandas apresentadas e destacou a importância de construir consensos que atendam aos interesses do setor e da sociedade. E ele disse: a ponte de um entendimento é fundamental para a construção, e essa é uma característica minha. Precisamos ter um poder legislativo altivo, respeitável e independente. Nós vivenciamos na eleição para a presidência do Senado há 2 anos um terceiro turno da eleição presidencial. Saímos de um processo eleitoral com o país dividido, o que gerou distanciamento entre Câmara e Senado. E isso fragilizou o poder legislativo. Estou muito confiante, fecha aspas, para o senador Davi Alcolumbre, que já tem, portanto, o apoio da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, para ser reconduzido, uma vez que já foi presidente do Senado Federal, ser reconduzido à presidência da Casa. Vejamos, então, como será o 2025 para o agronegócio em Brasília, e nós aqui no Notícias Agrícolas estaremos sempre em alerta para que você receba essas informações em primeira mão, principalmente traduzidas, para que você entenda efetivamente como isso impacta o seu dia a dia. Nós citamos apenas alguns pontos de destaque para fechar 2024 e começar 2025. E ao longo do novo ano nós vamos então pontuando para você tudo que precisa da sua atenção para que o seu dia a dia seja otimizado, para que você tenha principalmente segurança para trabalhar, segurança jurídica, que ainda é uma das vulnerabilidades do Brasil. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação especial de final de ano continua aqui no Notícias Agrícolas, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.